olha só, gente, para quem está pensando aí em reformar ou construir a casa própria, um momento muito esperado, gente, é do planejamento dos móveis. Mas como fazer a escolha correta de cada detalhe? Bom, esse é o nosso assunto agora. Estou recebendo aqui a arquiteta Rafaela Besson e ela está aqui para tirar minhas dúvidas e de vocês de casa também, através do nosso WhatsApp, que é o 4599254747. Boa tarde, Rafaela, bem-vinda. Boa tarde, é um prazer estar aqui. Eu sou a Rafaela, sou arquiteta hoje, especialista em móveis planejados. Então vamos começar explicando para o pessoal de casa, né, como que é feito esse atendimento personalizado, como que ele funciona, Rafaela? Hoje, para a gente ter um atendimento personalizado, a gente precisa primeiro pensar no cliente. Então, ele vem em primeiro lugar. Então, a gente vai ter toda uma conversa com ele para entender o que ele precisa, quais são as necessidades dele, entender a história dele, que é muito importante, saber como é esse dia a dia, quem mora nessa casa, como é a família, para que assim a gente consiga, assim, desenvolver um projeto totalmente assertivo, que foi feito especialmente para ele. Rafaela, mas assim, e como definir o perfil de cada cliente para desenvolver esse projeto? Como entender? Porque a gente está vendo também que ultimamente não são aquelas casas tão grandes, não são aqueles apartamentos tão grandes como antigamente, né? Como entender isso? Cada detalhe, porque a gente fala que planejado é para você aproveitar bem os espaços também, né? Exatamente, por isso que a gente sempre orienta os clientes. Quando você vai fazer a sua casa nova, a gente precisa planejar para que a gente consiga usar todos os espaços ali. E o que a gente sempre fala para o cliente, a gente sempre quer entender quem ele é. Então eu vou fazer essa análise do perfil comportamental do cliente. Então eu vou entender, por exemplo, você é uma pessoa mais analítica, então tem clientes que eles querem tudo exatamente no seu lugar, tudo tem que ser alinhado, porque são coisas que vão ali incomodar ele no dia a dia. Ou, por exemplo, você é um cliente mais visual, que você gosta de ver algo, você realmente quer ver tudo mais bonito, uma decoração. A gente também vai pensar nessa iluminação do espaço. Então, tudo a gente vai pensar realmente vindo do cliente, partindo dele, entendendo qual é o perfil dele. Porque esses gostos do cliente, ele vai refletir também nos móveis. Então, isso é muito importante. Além da gente tentar fazer um bom atendimento, é encantar o cliente na hora da gente também mostrar esses móveis para ele. Mas assim, Rafaela, e sobre transmitir então essa identidade de cada cliente dentro do projeto, como realizar isso? Nessa conversa com o cliente, de repente dar uma pesquisada lá no Instagram, como que você faz esse trabalho? Olha, eu falo, hoje as redes sociais, elas são uma ferramenta Os dedo ótima. duro, né? Exatamente. Então, a gente sempre vai olhar também o Instagram, pesquisar um pouco sobre o cliente para entender sobre a vida dele, para trazer essa identidade, mas também durante essa conversa a gente vai conseguir definir esses detalhes, o cliente vai nos passando algumas coisas também. Tem casos muito interessantes que durante essa conversa, por exemplo, teve uma cliente que ela nos falou que o irmão, ele fazia móveis em madeira. E ela queria colocar algum detalhe disso. Então, a gente conseguiu ali na construção do projeto incluir esses móveis. Então, a gente trouxe essa identidade, essa característica familiar. Então, quando ela olha para esses móveis, ela lembra da família. Então, é algo que realmente a gente busca dentro dos projetos. Ou casos, por exemplo, de clientes que a gente coloca uma foto de lembrança da família na decoração, a gente sempre coloca um espaço, prateleiras, prevê espaços para essas lembranças também, que vão ser muito importantes. Não, com certeza. E até como você comentou ali no começo, né? Se o cliente é solteiro, se tem se tem dois filhos, todos esses detalhes ajudam muito na hora de definir ali os móveis, fazer esse planejamento também, né? A gente precisa entender quem mora, como você vive. Como é a sua rotina? Você fica muito em casa ou não? Você não fica tanto? Você gosta de cozinhar? Tudo isso eu vou usar para definir. Então, eu sempre falo para os clientes, tirem esse tempinho para você realmente pensar sobre a sua casa, porque é onde você vai voltar, é o seu lar. Então, é muito importante que ele seja... E que vai passar um bom tempo lá. Aliás, Exatamente. às vezes, né? Porque muitos não conseguem nem ir para casa quase, curtir um pouco a casa. Mas é importante saber que quando você está lá, você tem que se sentir bem na casa, né? Nos móveis, se sentir bem para receber ele também. Mas quando o cliente fica na dúvida, Rafaela, ou não sabe definir o seu estilo, que dicas que você passaria para ele? O que você falaria?
Olha, hoje a gente tem vários estilos diferentes. Então, sempre que o cliente vai até nós, nos procura, eu peço para que ele leve algumas referências, para eu entender qual que é esse estilo dele. E muitas vezes ele vem com várias imagens ali diferentes e que muitas vezes elas não se conversam. Então, a gente vai fazer esse alinhamento para entender realmente qual que é esse estilo dele. Ah, ele tem um estilo mais moderno, que é um estilo com linhas mais retas, mais clean, mais voltado para a funcionalidade. Ou não, ele tem um estilo mais clássico, que é mais detalhado, com puxadores dourados. Então, a gente vai nessa conversa analisando tudo isso para conseguir realmente ser assertivo no estilo que realmente representa esse cliente. E assim, Rafaela, sobre tendências de móveis planejado, é indicado seguir essas tendências, tal? Ou é importante você confiar no seu gosto, ou de repente do arquiteto, como você falou? Porque é que nem cabelo, né? Às vezes as pessoas vão no salão, eu quero assim. Impossível fazer assim, né? E nos móveis também chega a acontecer isso, fala, não, eu quero esse móveis aqui, mas você vê que aquilo ali não combina com a casa, ou não tem aquele espaço para aquilo tudo. Como que é? Isso é indicado seguir as tendências ou você de repente chama o cliente para a realidade ali, ajudando ele? Olha, muitas vezes a gente tem que realmente chamar o cliente, porque ele vê muita imagem por aí, só que muitas dessas coisas, elas não são reais, ou elas não são possíveis de serem feitas. Não são funcionais também, né? Não são funcionais. Então, a gente precisa realmente explicar para o cliente o que realmente vai funcionar ali no dia a dia. E eu falo, a moda, a arquitetura, a beleza, ela está aí para nos auxiliar também nos móveis planejados. Mas a gente não deve seguir à risca essa tendência. Hoje está muito em alta, por exemplo, o marrom, esses móveis mais modernos, mas a gente também tem Esses dias eu vi um verde musgo, uma cozinha. Muito em alta. É bonito, mas eu acho que com o tempo ali também ela vai cansando isso, né? Você acaba enjoando ali também, porque a gente vê alguns móveis, algumas decorações de 10, 12 anos atrás que você olha agora, elas ainda estão na moda. Eu acho que esses aí cansariam um pouco também, não? Sim, é o que eu sempre falo, a moda vai e a moda vem. Por exemplo, hoje a gente está muito em alta fazer curvas, então todos os móveis curvos. Eu falo, tome um certo cuidado, porque em algum momento ele vai sair e aí talvez você vai ficar com aquele móvel ali que não vai estar na moda. Então siga realmente o seu gosto, o que você gosta, algo que assim vai ficar atemporal, porque eu falo, móveis a gente não vai trocar. Então a gente precisa realmente pensar mais em você, no seu gosto, do que realmente no que a tendência. Tá na moda. Exatamente. Agora também as pessoas estão usando bastante, Rafaela, aquelas cozinhas gourmet, anexo a cozinha, sala junto. Você acha que isso vai continuar na moda? Tipo assim, é legal, é tranquilo fazer isso? Eu acho que sim, tá? É algo muito bacana da gente ter, por exemplo, se você gosta de receber pessoas, seus familiares, então essa área fica integrada, você consegue conversar, mas claro, volto novamente no seu gosto. Porque muitas pessoas não gostam de ter a cozinha junto com a sala, mas é um gosto muito particular. Mas hoje, assim, o que a gente mais tem feito é quebrar as paredes, integrar tudo, para realmente ter essa conexão ali entre os espaços. Inclusive, hoje eu estava vendo um apartamento que são duas plantas, né? E uma planta vem com ele separado, até por causa de você ter mais privacidade, a entrada da empregada e tal. E o outro já não, do outro lado ele já vem com esse espaço aberto. Então a gente vê que é uma tendência a continuar isso. Você ter essa opção também, eu não quero junto, ou eu quero que você pode ver todo mundo, gosta de receber, tá tranquilo ali, Exatamente. Né? E assim, e sobre a funcionalidade, né? Como definir isso? Como a gente falou antes, né? De repente a pessoa vem lá, eu quero um armário desse, mas para que você quer esse armário? Né? Como a pesquisa que você falou lá no começo, você precisa de um armário? Não. Então, entender isso para ser funcional, porque como a gente falou, os apartamentos estão vindo os menores agora, então ele tem que ser funcional, usar embaixo de uma escada, de repente, fazer um armário. São essas dicas aí que vocês estão lá para ajudar, que de repente o contratante ali não perceba isso no momento de planejar esses móveis, né? E é muito importante não fazer os móveis na pressa, porque na pressa realmente você acaba deixando esses detalhes passar que são tão importantes. Por exemplo, o que você comentou sobre ter os espaços integrados. Hoje a gente consegue fazer divisórias retráteis. Então a gente pode fechar ou integrar esses espaços. Então isso fica mais funcional e você pode usar de várias formas. Ou então eu ter divisórias na cozinha que vão facilitar o meu dia a dia, tornar ele mais prático. Hoje também a gente tem feito muito para os clientes camas com gavetas para otimizar esse espaço e aproveitar. Então, a gente vai sempre ver todos esses detalhes que fazem diferença no seu dia a dia. Eu gosto de cozinhar, ou eu tenho um home office, eu trabalho em casa, eu preciso de uma iluminação adequada para isso. Então, a gente vai trabalhar todos os detalhes da casa para que ela converse ali com o seu dia a dia.
Tá vendo, gente? Que, são dicas importantes aí que às vezes a gente acaba passando despercebido. Por isso que é importante, né, você ter um arquiteto, uma pessoa que te acompanha ali desde a parte da escolha do tipo do móvel, madeira, não é madeira, é MDF, não é MDF. É uma coisa que é importante também, que a gente começou a falar antes, que são as cores também, né? O conforto visual. Queria que você desse algumas orientações sobre isso também. Porque como você falou agora, tá vindo, eu já vi esse verde música, eu vi o azul escuro também na cozinha. São bonitos, mas acho que com o tempo ali ele vai cansando também, né? Eu acho que, assim, acaba indo e voltando. Mas como é uma coisa que vai ficar ali o tempo todo, vai acabar cansando, sabe? Então, o que os clientes mais têm optado hoje é fazer tudo mais clean, cores mais claras. Essas cores, elas ficam mais aconchegantes, elas ampliam o espaço também. Então, vale mais a pena a gente colocar uma cor em um detalhe, né, que você pode trocar ou usar na decoração, em tapetes, em poltronas, que é algo que você consegue trocar mais facilmente. Nos móveis, tentar manter tudo mais clean, assim, em cores que realmente vão ficar atemporais ali. E pensar no futuro, porque como não é o que você vai trocar, pensar na sua família, como você vai ser, como vai ser o crescimento futuramente da sua família, realmente para que esse móvel fique ali atemporal por muito tempo para o cliente. Então, o importante, Rafaela, é cuidar nos móveis planejados e, de repente, abusar um pouquinho, se você gosta do colorido, tipo no tapete, na poltrona, que esse você consegue mais fácil, enjoou, 3, 4 meses. Enjoou, troca Agora, as se cores. trocar uma cozinha completa, aí já fica mais difícil, né? E você tem percebido que as pessoas estão cuidando mais dessa parte nos últimos anos, de procurar um profissional que ajude, que possa dar esses detalhes? Porque a gente está vendo que as construções na nossa região, tanto Toledo, Cascavel, Foz do Iguaçu, ela tem crescido muito. As pessoas estão tendo mais esse cuidado antes de montar a sua casa, o seu apartamento? Elas estão, cada vez mais elas estão procurando um arquiteto, um profissional que possam desenvolver esse projeto para elas e realmente ajudá-las. Antigamente, ia ali, fazia por conta, falava, eu quero assim e faço. Mas como elas estão vendo que realmente não estava ficando bacana esses ambientes, então agora elas estão procurando mais para realmente fazer algo ali assertivo com o que elas precisam no dia a dia. Não adianta eu fazer algo planejado se não for planejado para mim. Então, realmente a procura tem aumentado bastante, eles estão ficando cada vez mais detalhistas e querendo saber todos os detalhes e pensando em coisas que muitas vezes eles não pensariam antes, como uma divisória de uma gaveta de cozinha, uma divisória no closet, que vai fazer toda a diferença lá na frente. Isso é importante, é aquela coisa que a gente falou, né? É o teu canto, por isso que é importante dessa conversa com o arquiteto, ali para você entender o que você precisa e deixar aquela casa gostosa, você sentir vontade de ir para casa, de estar recebendo seus amigos ali no espaço, numa ala gourmet também, numa edícula, então tudo isso aí conta muito, a área verde, então é importante ter isso daí. Mas ó, eu vou deixar o Instagram da Rafaela ali na telinha para você poder interagir com ela, que lá ela dá várias dicas, tem fotos também, você pode trocar ideias com ela, com certeza lá tem vários assuntos, até que se você achar algum assunto lá que vocês queiram ver aqui no Ver Mais, conversar com ela, trocar uma ideia para ela trazer aqui pra gente. Gratidão, obrigada. Muito obrigada.